CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h04. Bom dia, está começando o CBN Esportes. CBN desta quarta-feira, 28 de agosto de 2024. Uma quarta-feira com Copa do Brasil, com jogos importantes, quarta-feira também com Campeonato Brasileiro, temos também rescaldo da Série B, muitas notícias a partir de agora. Então vamos começar com basquete feminino. Unimed Campinas entra em quadra hoje à noite. As meninas enfrentam Catanduva às 7h30. O time campineiro busca a segunda vitória consecutiva, uma vez que na última rodada bateu Santo André por 81-58. Antônio Lupi, notícias do Guarani que se prepara para enfrentar o embalado Coritiba. Lupi, bom dia. Tudo bem, Carlão? Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o CBN Esportes. O Guarani oficializou a saída de 2 atletas. O zagueiro Léo Santos vai jogar no futebol português, mesmo destino do atacante Lucas Paraíso. Um detalhe importante: Léo Santos rescindiu um contrato em comum acordo. O Guarani fica com um percentual em caso de venda futura. Já Paraíso foi emprestado para o clube português até o meio de 2025. Em contrapartida, a diretoria deve acertar a contratação de 2 jogadores que estavam no Tombense. Daqui a pouco a gente traz detalhes e fala também da preparação do Bugre, que enfrenta o Coritiba na terça-feira da semana que vem. Boa! Campeonato Brasileiro Feminino. O Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 1-0 ontem à noite no Canindé. Está classificado para a fase semifinal. O gol das Brabas foi marcado por Vitória Albuquerque. O Timão enfrenta o vencedor de Palmeiras e Cruzeiro, que jogam hoje à tarde. Aliás, com transmissão da Rede Globo, hein? A partida acontece no estádio Jaime Sintra, Ai, que susto, em Jundiaí, onde no último fim de semana teve o privilégio de receber a Internacional de Bebedouro, meu caro Lupe. O Lobo Vermelho, que só depende de uma simples vitória para garantir o acesso à Série A4 do Campeonato Paulista. Boa! Vamos para São Paulo, Gabriel Dudziak e o noticiário dos grandes clubes do estado. O São Paulo tenta dar um importante passo rumo às semifinais da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. Às 9h30, o tricolor recebe o Atlético Mineiro no Morumbi, na primeira partida das quartas de final da competição. O Corinthians está no Rio Grande do Sul, onde enfrenta nesta quinta o Juventude, também pela mesma fase do torneio nacional. Na sexta, o Santos deve ter mudanças para encarar a Ponte Preta na Vila Belmiro, enquanto o Palmeiras inicia nesta quarta os trabalhos para enfrentar o Atlético Paranaense no domingo. Já também temos um boletim do André Neto, né, sobre o falecimento, o passamento do Izquierdo, jogador do Nacional do Uruguai, que sofreu uma arritmia no último duelo contra o São Paulo, quinta-feira passada, pela Copa Libertadores. Copa Paulista, Primavera e Comercial ficaram no empate em 1-1 ontem à noite em Ribeirão Preto, no Palma Travassos. Com o resultado, quem vencer no jogo da volta em Indaiatuba no próximo fim de semana segue na competição. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Lupe e a Ponte Preta se preparando para o duelo contra o Santos. Sexta-feira, 9h30 da noite, na Vila Belmiro. Se o Santos vai ter mudanças, como foi destacado no boletim, a Ponte Preta também. O Igor Inocêncio deve voltar para a lateral direita da Macaca, ele que cumpriu suspensão. A Ponte precisa vencer para voltar a encontrar o caminho das vitórias. Segundo turno começou e a Macaca ainda não comemorou nenhum resultado positivo nessa metade final da Série B. E os rivais, os adversários lá de baixo estão vencendo, hein? Já Fábio Scheibe traz aí os resultados de ontem da Série B do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, além do duelo entre São Paulo e Atlético Mineiro, teremos um jogaço em Bahia e Flamengo, 9h30 da noite, na Arena Fonte Nova. Fabião, bom dia, hoje aqui direto dos estúdios CBN,
com os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. Resultados, acho que não tão bons para o futebol de Campinas. Fabião, bom dia. Bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, ouvinte CBN. Ontem, pela 23ª rodada, mais 2 jogos realizados. Faltando, a gente sempre lembra do jogo entre Botafogo e Guarani para fechar essa 23ª rodada. Esse duelo entre Pantera e Bugre ainda não tem data definida pela CBF. Ontem na ressacada, resultado ruim para o Guarani. O Brusque fez 1-0 no Sport. O Brusque era o vice-lanterna, agora já está na 17ª colocação. Ontem também o Curitiba venceu mais 1-0 para cima do Avaí. Curitiba pegou o elevador nessa Série B, está a apenas 6 pontos do G4 da competição. E hoje pelo Brasileirão tem jogo do Brasileirão, onde sim, jogos atrasados, ainda do primeiro turno. Pela 5ª rodada tem Cruzeiro e Internacional no Mineirão. E pela 19ª rodada, Criciúma e Bragantino lá no Heriberto Rilse. Boa, Fábio Chave. Eu estou com uma notícia aqui, até para quebrar um pouco o protocolo do nosso programa. Eu acho super interessante e a gente pode debater no decorrer do CBN Esportes. A Gabriele Gravina, ela é presidente da Federação Italiana de Futebol. E ela tem algumas ideias com relação para tornar o jogo de futebol mais dinâmico, mais atrativo. Quais são essas ideias? Entre as ideias mais impactantes, Antônio Lupe e Fábio Chave Discorra. e ouvinte CBN, o uso do VAR como um desafio, com limites para a equipe solicitar a revisão, como no vôlei, né? Cada equipe aí tem um limite para pedir o desafio. E no momento em que o VAR estiver sendo consultado, a partida ter o tempo interrompido. Parar o tempo. No momento em que o árbitro está lá, revisando tal, o tempo ele é parado. Eu acho que são boas ideias da gloriosa Gabriele Gravina, presidente da Federação Italiana de Futebol, Antônio Lupe. Do desafio, eu aprovo. Legal, né? Legal. Mas parar o tempo, eu não Não, mas gosto. parar o tempo no momento eu sei, da mas consulta. eu não gosto mesmo assim. É. Mas o desafio eu também achei legal. Principalmente o desafio, achei super interessante. Principalmente se a equipe estiver certa na sua escolha, né? Na sua decisão também, na sua como no vôlei, possibilidade, né? Acaba não contando esse desafio, Isso. seria muito legal também. Boa, Fábio. Eu sou contra. Contra. Até o desafio. Até o desafio. Vai como desafio? Porque a maioria das checagens, Sim. elas são muito mais para corrigir os erros dos árbitros, Sim. dos próprios assistentes dos árbitros, então vai gerar uma discussão. E aí o que acontece? Aí o cara já pediu 2 desafios, vamos supor, são 3. Tem um erro crasso. Aí tem um erro crasso, ele não pode falar. É. Aí ele é prejudicado. Eu acho que o VAR ele tem que ser acionado, mas a regra que tem que ser mudada de forma imediata é do impedimento. Ah, sim. Corpo à frente e impedido. 0,001. Não. Por que acontece? Ele pede, tem 3 desafios. Aí no último lance tem um cabeceio, o cara impedimento. Não, você já acabou o seu desafio. Lance. E aí ele é prejudicado. Então eu sou contra. Essa é a minha... A sua visão. A minha visão. Mas eu também. respeito a opinião dos colegas e amigos. Um programa extremamente essa democrático. questão do impedimento é recorrente, né? Semana passada, essa eu tô de comum Amazonas e Ponte, lembra o gol anulado do Amazonas? Foi do Caleri agora. Caleri agora. Não, aquilo pra mim foi o absurdo. Absurdo do absurdo. Realmente. E outra, a gente paga o ingresso pra quem vai no jogo. Gol. O futebol, ele vive do quê? De gol. Aí vai lá e, não, vamos dar o impedimento porque ele estava com 0,024 milímetros à frente. Pelo amor de Deus. É um absurdo, 11h13 minutos. E você pode participar do CBN Esportes. Concorda com essa sugestão da Federação Italiana? Não concorda? A preparação das equipes para rodada de hoje de Copa do Brasil, Brasileiro, Série B também. Você participa através do WhatsApp 19 99186 9070. 99186 9070. CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, o homem que estará na Vila Belmiro disfarçado na próxima sexta-feira, Valmir Bortoleto. E o cara dos streamings, o homem online, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h14, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas.
Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h17. Thaís Azevedo, bom dia. E o trânsito na nossa região, Thaís? Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Carlão, a Senador Saraiva está bastante carregada, viu, pelas duas pistas, desde a Rua Barreto Leme até o viaduto Miguel Vicente Cury. Quem segue ali pela Avenida Andrade Neves reduz a velocidade da Estação Cultura até a Avenida Benjamin Constant, sentido Castelo. No sentido oposto, o trânsito fluindo bem. A Avenida Barão de Itapura tem lentidão da saída da rodoviária até a Rua Barão Geraldo de Rezende. No restante da via, o ouvinte segue sem dificuldades. Pela Avenida Brasil, trânsito intenso somente na chegada à Avenida Imperatriz Leopoldina, sentido Vila Nova. Agora, uma atenção para o motorista que segue ali pela rodovia Professor Zeferino Vaz, sentido Paulínia, tem excesso de veículos no quilômetro 113, no entroncamento ali com a rodovia Dom Pedro. Acabou de acontecer um acidente envolvendo um carro e uma moto. As pistas estão interditadas, a marginal está liberada, o motorista consegue fazer o retorno, mas seguir para Paulínia, o motorista não consegue, tem que redobrar a atenção. Carlão. Obrigado, Thaís. Conte com a nossa mãozinha e mude de vida. Compre seu imóvel, terreno ou reforme sua casa em até 240 meses. Escolha a segurança do consórcio Embracon. Acesse consórcio Embracon e saiba mais. CBN Esportes Campinas. 11h18. E ontem a notícia, né, que deixou todo mundo consternado, principalmente no mundo do futebol, o falecimento do Izquierdo. E o André Neto, da Rádio CBN, traz aí um boletim sobre esta situação bem desagradável. André. Faleceu na noite desta terça-feira, aos 27 anos, o jogador uruguaio Juan Izquierdo. O zagueiro teve um mal súbito durante a partida entre São Paulo e Nacional do Uruguai, na última quinta-feira pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Ele foi retirado do estádio do Morumbis, ainda consciente com um quadro de arritmia, e levado para o Hospital Albert Einstein.
No trajeto para o hospital, Izquierdo teve uma parada cardíaca e passou por manobras de ressuscitação cardiopulmonar, incluindo desfibrilação, o que fez com que o paciente recuperasse a circulação espontânea. Desde então, ele estava sedado, em ventilação mecânica e com cuidados neurológicos intensivos. No último boletim divulgado pelo Hospital Albert Einstein na segunda-feira, o quadro neurológico de Izquierdo foi descrito como crítico. Em suas redes sociais, seu clube, o Nacional do Uruguai, informou com a mais profunda dor e impacto nos corações a morte de Izquierdo nesta terça-feira. O clube uruguaio expressou suas condolências a amigos, familiares e colegas e disse que está de luto por sua perda irreparável. O São Paulo também se pronunciou em suas redes. O tricolor paulista disse ter vivido dias de orações, união e esperança, mas que hoje está em profunda tristeza com o falecimento de Juan Izquierdo e também mandou suas condolências para familiares, amigos, torcedores do Nacional e todo o povo uruguaio. Por conta da situação envolvendo o jogador do Nacional, a Federação Uruguaia de Futebol paralisou o campeonato uruguaio. A segunda e terceira rodadas do Clausura foram reprogramadas mais uma vez na segunda-feira, após o anúncio da piora do quadro neurológico de Izquierdo. Juan Manuel Izquierdo Viana nasceu em Montevidéu no dia 4 de julho. Começou a carreira no Atlético Cerro e fez sua estreia no time principal em 2018. No ano seguinte foi contratado pelo Peñarol, mas só atuou por 5 partidas. Teve uma breve passagem pelo Atlético San Luís do México e estava no Montevidéu Wanderers antes de chegar ao Nacional em 2022. Ele foi emprestado ao Liverpool do Uruguai na última temporada, se destacando na equipe que conquistou o título uruguaio. Voltou ao Nacional neste ano e tinha disputado 24 jogos e marcado 1 gol. Juan Izquierdo deixa a esposa, Selena, e 2 filhos, uma menina de 2 anos e um filho recém-nascido de apenas 15 dias. De São Paulo, André Neto. Tá aí, gente, que notícia, né? Ontem, né, Lupe, nós falávamos, né, já, os noticiários já não eram agradáveis, né, eram noticiários de pouco otimismo. E na sexta-feira, né, um dia depois do acontecimento, a gente já comparava, né, não comparava, lembrávamos, né, da situação do Serginho, né. O mesmo Morumbi, hein? O mesmo Morumbi. Nossa, 27 anos, a filhinha acabou de nascer. Então, é triste, né, porque a imagem, né, muito forte do Izquierdo, ele tendo a arritmia, né, no gramado. É claro que as complicações depois levaram à morte, mas o atendimento médico lá no Morumbi, ele foi muito rápido. Sim. E aí as complicações aconteceram depois que ele já estava internado, né? Então fica aqui o nosso sentimento à família do jogador, ao povo uruguaio, aos companheiros de profissão que hoje estão todos em luto, principalmente por conta dessa situação que, claro, é triste, mas é difícil pensar que há 15 dias ele estava no hospital vendo o nascimento da filha e 15 dias depois ele... É um negócio maluco, né? Então, infelizmente, fica aí o nosso sentimento para o mundo do futebol, para os amigos, familiares, e que o Izquierdo esteja num lugar, e tenho certeza que está num lugar bem melhor agora, olhando por nós. Eu sei que não tem nada a ver a morte do Izquierdo, mas quando acontece uma situação dessa, terrível, eu acho que cabe reflexão. Né, principalmente, a gente fica toda hora falando aqui de calendário, né, de horários de jogos. Sim. E eu acho que a CBF, não só a CBF, né, mas os organizadores das competições, a gente fala CBF porque normalmente esses horários absurdos eles acontecem aqui no Brasil. Né, os deslocamentos, né, a distância de um jogo para outro. E hoje aquela coisa que muitos leigos falam, mas os caras concentram em hotéis 5 estrelas, viajam de primeira classe. Mas são seres humanos. Não são máquinas. Né? Então eu acho que cabe também uma reflexão quando acontece uma tragédia dessa, de rever algumas situações. Esses jogos às 11 da manhã, embora para os familiares, para quem vai acompanhar o jogo, é um horário até agradável. Agora, para o atleta é um horário terrível. Sim. Né? A gente acompanhou o jogo esse ano no Brasileirão, tivemos um Botafogo e Flamengo às 11 da manhã no Rio de Janeiro. Sim. Né? É um absurdo. Esses deslocamentos absurdos, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo nosso. A Ponte, ela joga na terça no Amazonas, na sexta ela estava em campo. Mais de 3 mil quilômetros. 3 mil quilômetros, sabe? Então eu acho que a CBF, que isso sirva de reflexão também na hora de elaborar um campeonato, para tomar cuidado com certos horários,
né, com alguns deslocamentos. O jogador, o atleta de futebol, ele não é máquina, né? Infelizmente, a gente vai indo até aonde é o limite, né? Depois que acontece a besteira, acontece alguma coisa, uma tragédia realmente, a gente vê o quanto era perigoso. Como, por exemplo, a gente já sabe disso, a Conmebol não tem solução para isso, mas jogos na altitude também. O próprio Tite passou mal semana passada. Sim. O Flamengo a CBF teve que empurrar o horário do jogo do Flamengo no domingo para poder dar as horas necessárias para poder fazer um jogo de intervalo entre um jogo e outro. Acabou jogando 8 da noite. E outra, como né, se Fabião, fosse... hoje um jogo de futebol, o Lupe também, não é como no passado, que era um jogo mais lento. físico, não, hoje né, é cara? alto rendimento. Hoje o cara corre o quê? 13, 14? 13, 14 quilômetros. E em alto rendimento, em pauleira, né? E aquilo que a gente sempre fala, é o sprint, né? O tiro. É. Ele atinge uma velocidade, cara, 25, 30, tem gente. Teve um jogador Bruno que Henrique, atingiu 34 km por hora, só que é um pique e depois ele para, Sim. ou seja, o coração vai lá, alcança o batimento máximo e depois tem... Você citou o exemplo do Flamengo, cara, o final do jogo do Flamengo lá em La Paz foi algo assim, foi desumano. Mas eu lembro desses eventos a gente acaba tirando alguma coisa. Na época do Serginho, quando aconteceu, não era obrigatório o uso de desfibrilador dentro do estádio. Depois que aconteceu aquilo, foi obrigatório, mudaram as normas, mudaram as leis e acaba acontecendo. Mas a gente sempre tem que chegar ao limite, algum evento trágico para poder tomar atitude. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez, porque também não foi culpa só do jogador também, né? Culpa de excesso de jogos. Tá certo. 11 horas 26 minutos. Eu preciso corrigir uma informação que o senhor deu. Eu? Qual? A Gabriele Gravina não é mulher. É o presidente da Federação Italiana de Futebol. Gabriela, é italiana. É Gabriele. Igual a Então é o Andréa. Eu tava tão feliz, eu até falava, nossa, uma presidente da Não, federação, mas acabei, me desculpa. Não, seu Gabriel, pede desculpa pro seu Gabriele. Porque sabe o que aconteceu? Me desculpa. O nosso ouvinte aqui. Pode falar. Ele mandou, gente, ele foi assim. Como é que é isso aqui? Eu não sei o que tá escrito. É do YouTube. Dublisté, sei lá como é que fala o nome dele. Ele foi RS, que é risos. Sim. Gente, Gabriele Gravina é um senhor. Ah, Gabriele na desculpa. Itália é nome masculino. É igual a Andréa. O próprio Andréas Pereira, ele é belga, né? É Gabriele! Gabriele, me desculpem e obrigado ao ouvinte. Pede desculpa pro seu Gabriele que tá ouvindo o programa aqui. Aliás, Deve tá bravo, seu cara. Gabriele está na ponta da linha. Seu Gabriele. E parabenizá-lo. Eu gostei das ideias do senhor Gabriele. Ok. Ele apresentou. Essas que vai pra galeria também das Vai. gafes, né? É porque passou meio despercebido e precisou de um ouvinte alertar a gente. Muito bom, obrigado. Mas obrigado, agradeço ao ouvinte, obrigado. sempre ao ouvinte atento, né, Carlão? Aliás, falando em ouvinte, a participação do nosso ouvinte. Vamos lá, através então. do 99186-9070. Depois dessa gafe cometida pelo Gabriele. apresentador do programa. Mas tudo normal, viu? Segue. Pra quem falou outro dia Nicole Balsa ginasta, tá tudo certo. Mas já teve grandes Já nomes teve que grandes nomes. deram informação de um jogo que já passou. Fábio Chay, por exemplo, tem que andar com uma régua no bolso pra medir quanto vale um hectare, mas tudo bem. Faz parte. O Lázaro Silva, também pelo nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Bom dia, eu tenho a opinião de que em lances interpretativos o VAR não deveria ser acionado. Deixa a decisão de campo. Lázaro Silva foi quem mandou a mensagem aqui pra gente. Vamos lá, o futebol já está ficando chato com esta quantidade de intervenção. VAR, regras de comunicação do juiz. Agora, como essas sugestões, emoção zero. Aliás, hoje tem futebol feminino. O Alexandre, lá do Nova Europa, ele que sempre começa os textos com uma cornetinha. Hoje foi pra gente ou foi pro Não, nosso ele amigo? virou uma figurinha carimbada do nosso amigo. Vocês estavam brincando com o nome, né? E hoje também no futebol brasileiro tem o homônimo chamando muita atenção, né? O Flamengo anunciou Carlos Alcaraz. Verdade. Fazendo a brincadeira Tenista, com o né? Não. Não é o tenista? Tenista número 3 do mundo espanhol. Aliás, Esse ontem era argentino, acompanhei. meio campista, foi revelado pelo Racing, estava jogando na Europa e o Flamengo E é Carlos contratou. Alcaraz. Carlos Alcaraz, mesmo nome do tenista. Ontem eu acompanhei a vitória do Alcaraz por 3-7-1 no US Open sobre Litu. O Felipe, final do telefone 7932, faz um alerta, Thaís também já nos avisou, né, sobre o tapetão sentido Barão Geraldo tá completamente parado. Obrigado aí ao Felipe, ouvinte aqui da programação da CBN. Deixa eu ver aqui mais uma participação. Bom dia, galera do CBN Esportes.
Rodrigo Pupo, de Campinas. Boa, Rodrigão. Triste pela morte do Juan Izquierdo, jogador do Nacional do Uruguai, ontem à noite. Desejo condolências à família, todos nós desejamos, viu? Obrigado pela mensagem. Pupo, meu parente, hein? Será que é meu parente? Deve ser. Ele é meu parente. Mas pode ser meu parente também. Também? Será? E nós? Não, é eu só não da tenho turma parentesco com você. Eu Com posso ser o Pupo parente você pode ter. do Pupo, eu O posso. Rodrigo Eu é sou meu parente, Pupo ele é também. marido da minha prima Bruna. Isso, mas eu não tenho nenhuma ligação com a família Freitas. Bom dia, amigos da CBN. Que canal transmitiu o Primacial ontem? Nem na TV apareceu. É streaming, né? É streaming, pela TV Futebol Paulista. Eu vi Primacial, o primeiro foi gol do comercial do Macena. Aliás, Macena 5 voltou minutos de jogo. metendo gol. 5 minutos de jogo, mas depois o Primavera empatou. Primavera conseguiu um bom resultado, né? Tava cheio, traz a decisão Não pro tava. Ítalo. 1.400. O mas tá narrador até falou: nossa, esperava mais aqui, mas não logrou êxito. O Edson de Hortolândia, bom dia, amigos da CBN. Imagina se fosse na altitude de La Paz. Ele tinha morrido na hora. Acho um crime jogar na altitude. Bom trabalho e vamos tricolor. É o Edson de Hortolândia que mandou mensagem. O Aelson mandou mensagem pra gente de áudio. Vamos tentar colocar, viu, Aelson? Obrigado pela participação. Mesma coisa do Frajola. André Frajola mandou áudio aqui. Frajolinha, é o seguinte, vou tentar ouvir o áudio pra gente colocar ainda aqui no CBN Esportes, senão você pode mandar novamente ou a gente repercute também no Arena, que tem aí uma resenha mais tranquila pra gente colocar a participação dos nossos ouvintes através de áudio. O Juninho Gambetta, Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Tinha o piloto de Fórmula 1, Andrea De Césares. Tinha o político de São Paulo, André Matarazzo também. Andrea Matarazzo. Aí já é uma ala que a gente já não tem muito acesso, né? Família Matarazzo, é claro que Matarazzo é uma dos fundadores do Palestra Itália. Aliás, ontem eu tava dando um sobrevoo pelo seu condomínio, eu queria só tirar uma dúvida, se é no seu ou se é no do vizinho, mas depois eu falo. Dia 5 de outubro. Vai ter ou não? Lógico. Boa. Deixa eu ver aqui, quem mandou mensagem pra gente, o Mário Gralha. É muito dinheiro, muita ganância, jogadores valendo 6 bilhões, banco de apostas, cobranças e ameaças de jogadores, e ninguém vai devolver um pai a uma criança com 10 dias, como todos nós, 10 dias que, como todos, vivem sob pressão. É verdade, obrigado pela mensagem. O Emerson Dias, morte do Izquierdo, lembra o caso Serginho, 20 anos, hein? Serginho morreu em 2004, né? Foi, se eu não estiver enganado, setembro. 27 de setembro. Olha só que coisa. Eu lembro também. Infelizmente. Mas a morte do Serginho, ela mudou um pouco isso. O Fábio Chaves falou que o que vai acontecer, mas a morte do Serginho lá com o Morumbi no São Caetano mudou totalmente ambulância a questão. não era necessária. UTI, precisa ter UTI na ambulância. Não é uma ambulância, uma ambulância qualquer, precisa ter uma UTI móvel. Desfibrilador, os exames de pré-temporada agora estão inseridos também os exames de coração. Sim. Então, a morte do Serginho teve sim uma mudança significativa. Infelizmente, tivemos outros casos, né? Mas aí também eu entendo que o Scheib disse que precisamos ter aí mudanças em relação a isso. Mas a gente precisa também saber que às vezes é um problema que o cara tem nem descobre no exame. Tivemos o Washington aqui, que graças a Deus descobriu antes. Não, o próprio Agüero. O Agüero parou por conta de um problema de coração. Aquele da Dinamarca, que na Eurocopa, como é que ele chama? Anderson, nossa, esqueci, vou ver aqui. Thompson? Não, é meio... estilo Anderson, mas não é Anderson. Tinha o William também, coração de leão, que era do Palmeiras, do São Paulo. É verdade. Eu vou ler aqui, ó, o Eriksen, Dinamarca. Nossa, o dele foi fortíssimo. Foi forte, mas então assim, também tem tudo uma questão que às vezes o exame não detecta. Pode passar por 300 exames, que não vai detectar, né? Meu Deus do céu. Mas vamos lá, 11 horas e 33 minutos, é o Repórter CBN, na volta os grandes do nosso estado e Ponte Preta e Guarani. CBN Esportes Campinas. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região.
Quarta-feira, 28 de agosto de 2024. A relatora do processo contra o deputado Chiquinho Brazão no Conselho de Ética da Câmara, Jaque Rocha, votou pela cassação do parlamentar. O político é acusado de ser um dos 3 responsáveis pela execução da vereadora Marielle Franco. Jaque Rocha argumenta que a investigação da Polícia Federal e as informações colhidas pelo Conselho de Ética indicam que Brazão teve condutas incompatíveis com o mandato. A deputada afirmou que as provas demonstram a prática de irregularidades graves cometidas por Brazão e que as condutas afetaram a dignidade e o decoro parlamentar. Um grupo de economistas, empresários e personalidades brasileiras anunciou o Pacto Econômico pela Natureza. O documento pede o reforço de medidas de proteção ao meio ambiente. A carta também inclui uma agenda econômica adaptada à nova realidade do clima. O texto ainda alerta que catástrofes recentes mostram a urgência de uma união dos setores para enfrentar as mudanças climáticas e proteger a natureza. O grupo menciona as enchentes no Rio Grande do Sul e os incêndios de grandes proporções que atingiram variadas regiões do país. A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz a segunda fase da Operação Mãos Leves contra quadrilhas que exploram e adulteram máquinas de bichinhos de pelúcia. Os agentes cumprem 19 mandados de busca e apreensão na capital fluminense e no estado de Santa Catarina. Os investigadores descobriram que os grupos instalavam em cada equipamento um contador de jogadas que interferia na corrente elétrica que alimenta a grua para fisgar as pelúcias. Na maioria das tentativas, os clientes apenas perdiam dinheiro porque a máquina não tinha força suficiente para fazer a captura. No horário de Brasília, 11h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Informações em Brasília com Gabriela Echenique. Fernando, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que vai lançar um plano de prevenção à dengue até meados de setembro, para tentar evitar ou diminuir os casos que foram registrados neste ano. Em 2024, houve recorde no número de casos de dengue em várias regiões do país. A ministra da Saúde evitou se antecipar, mas disse esperar que haja uma redução em relação a 2024, mas que não há mágica para resolver essa situação. Quando foi perguntada de vacina, se vai ampliar ou se vai haver vacina na rede pública de saúde, a ministra da Saúde disse que essa é uma estratégia, mas que não é a principal estratégia para 2025. A maior aposta do Ministério é a vacina do Butantan, mas ela ainda é uma promessa, nas palavras de Nízia Trindade. Disse que a vacina contra a dengue pode ser uma estratégia para 2026. A ministra também demonstrou preocupação com a onda de calor que atinge o país, disse que o Ministério da Saúde precisa sim ter mais foco para ajudar nesse tipo de situação e disse que um plano de mitigação dos efeitos das emergências climáticas deve ser lançado em breve em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. Para isso, ela garantiu o reforço de leitos para combater síndromes respiratórias agudas graves, leitos que já estavam disponíveis ao longo do ano e que continuarão disponíveis para esse tipo de situação. Fernando. Obrigado, Gabriela Echenique. 11h38. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação:
Carlão de Freitas. 11 horas 39 minutos. Tem participação, Lupe? Vamos com participação? Eu prefiro mais assistir do que jogar futebol. O quê? Eu prefiro mais assistir partidas. Eu não gosto muito de jogar futebol. É mais gostoso, Boa, né? gostei. É meio aleatório essa, mas eu entendi. A gente tava conversando aqui se a gente gostava mais de jogar ou de assistir. Eu gosto. Eu tô na sua também, já gostei de jogar porque eu sou muito. ruim, sabe? Eu atrapalho o jogo. Hoje eu não aguento mais. Hoje, ixi, Maria. Ó, quem mandou mensagem pra gente aqui, também informando, daqui a pouco a gente vai ter mais atualizações do trânsito aqui na programação da CBN, mas o nosso amigo final do telefone 5730, o Cláudio, ele disse que teve um acidente na rodovia Campinas Paulina, à altura do Dom Pedro. Acidente, carro e moto, está fazendo resgate nesse momento equipes do bombeiro. Cláudio Roberto de Campinas. A rodovia está bloqueada. É o mesmo problema que o ouvinte mandou ali. Então, se você está indo aí na rodovia Campinas Paulina, na altura do Dom Pedro, o trânsito está bem complicado, tá bom? Boa! Bom dia. Na Copa das Confederações de 2003, um jogador camaronês morreu em campo. É o Defoe, isso. É. O Matheus James, que mandou mensagem pra gente. Tem mensagem de áudio aqui, não sei se eu vou conseguir ouvir, tá bom, Agostinho? Mas no Arena a gente solta, fica tranquilo. Pessoal da CBN, as regras do impedimento será testada no Mundial Feminino Sub-20. Só haverá impedimento com o corpo à frente. Boa. E serão feitos desafios como no vôlei. Vi essa informação numa plataforma. Futebol está chato. Saudades das tretas. Quem mandou pra gente foi o Everton Pereira, final do telefone 6150. Obrigado, Everton. Eu jogo futebol amador aqui em Campinas e já vi jogador morrer em campo por problemas cardíacos. Isso assusta muito. Everton Luiz, de Campinas, foi quem mandou mensagem pra gente. Obrigado aí pela participação. Continue sempre mandando mensagem. E para finalizar esse primeiro giro de participações, o final do telefone 9502 manda bom dia. Legal. Bom dia! 11 horas 41 minutos. Vamos com o noticiário dos grandes clubes da capital para a gente debater um pouquinho o São Paulo. São Paulo vai ser o tema hoje porque 9h30 recebe o Atlético Mineiro, fase quartas de final da Copa do Brasil. Gabriel Dudziak. Em busca do sonho do bicampeonato da Copa do Brasil, o São Paulo entra em campo hoje às 9h30 da noite para enfrentar o Atlético Mineiro no jogo de ida das quartas de final do torneio. A equipe terá 2 desfalques para o duelo no Morumbis. O técnico Luiz Ubeldia e o zagueiro Alan Franco não poderão participar do jogo, pois estão suspensos depois de terem sido expulsos no jogo contra o Goiás nas oitavas de final. O auxiliar técnico Maxi Cubeira substituirá o treinador à beira do campo, enquanto na zaga Ferrarese e Sabino brigam por uma vaga ao lado de Arboleda. Assim, o provável São Paulo tem Rafael, Rafinha, Arboleda, Ferrarese ou Sabino e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilha, Wellington Rato, Luciano e Lucas com Caleri mais à frente. O Corinthians joga na quinta-feira também pela Copa do Brasil. Às 8 horas da noite, o Alvinegro enfrentará o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A equipe viajou para o Rio Grande do Sul ainda nesta terça, sem desfalques por lesão ou suspensão. Há, no entanto, dúvidas sobre quais atletas entrarão em campo, já que o técnico Ramon Dias tem escalado a equipe mista nas Copas a fim de priorizar a disputa do Campeonato Brasileiro e a luta do Corinthians contra o rebaixamento. Assim, a tendência é de que uma equipe mista inicie o jogo em Caxias. Ainda nesta terça, o Alvinegro oficializou a chegada do centroavante Héctor Hernandes, que atuou pelo Chaves de Portugal na última temporada e que estava sem contrato. Na sexta-feira, o Santos joga contra a Ponte Preta na Vila Belmiro pelo Brasileirão da Série B. O Peixe tem apenas uma vitória nos últimos 6 jogos, mas ainda assim é o segundo colocado no torneio. Tal qual nas últimas partidas, a tendência é de que o técnico Fábio Carilli mexa na equipe. JP Sherman e Rainer, que cumpriram suspensão, estão disponíveis, assim como o William, que se recuperou de dores no joelho. O lateral esquerdo Escobar, no entanto, fica fora por ter sido expulso. O elenco do Palmeiras volta aos treinamentos nesta quarta-feira depois de ter recebido uma folga tripla. O Alviverde retorna aos gramados no domingo, quando enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba pelo Brasileirão da Série A. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Boa, 9h30, São Paulo e Atlético Mineiro fase quartas de final da Copa do Brasil. São Paulo, desfalque só o Ferreirinha e o Alan Franco, né? O Alan Franco está tá suspenso. Fora. E o Zubeldia fora do banco de reservas. O próprio Zubeldia. E pelo lado do Galo, Hulk está de volta depois de um mês. E você sabe qual que é o grande fator positivo para o São Paulo? Qual? O Morumbi Raiz. Mas Morumbi que o São Paulo tem um São Paulo só perdeu uma vez com o Zubeldia. Nos últimos 10 jogos são 9 vitórias, um empate no Morumbi. Mas a gente brinca, é um trunfo. Realmente. Difícil bater o São Paulo. O São Paulo em boa fase no Morumbi é difícil. E eu não sei se vocês concordam com o que eu vou dizer agora, mas quando é jogo de Copa, parece que pulsa, né, mas
pulsa mais É que o jogo gigante, de né? brasileiro, por exemplo. Qual que é a média do São Paulo? 55 mil a 60 mil? No Morumbi? Vamos colocar nessa faixa. Em jogo desse tamanho. Sim. Né? E o São Paulo agora com o time ajustado, né? Não aquelas equipes mambembes das últimas temporadas. E hoje é um reencontro do Milito com o Zubeldia. Tem bastante história na Argentina. Qual história? Você pode trazer pra gente capítulos? Muitos duelos na época de jogador ainda. O Zubeldia jogou pouco, na verdade, com 27 anos. Assim, O Zubeldia é cria do Lanús, né? É, do Lanús. Encerrou a carreira com muito precoce, 27 anos. O Milito foi esse grande jogador, irmão do Gabriel Milito e o Diego Milito. O Milito começou como treinador também no Argentino Júnior, enfrentou bastante vezes o Lanús também, onde o Zubeldia foi técnico. Tem uma história bastante rica lá no futebol argentino, trazendo futebol brasileiro agora. São Paulo, pra mim, é favorito pra esse duelo de hoje. Também acho. Agora, São Paulo é favorito, mas o duelo não vai ser definido hoje, então, não. Ó, eu pego a escalação do Atlético Mineiro, eu acho que até 2022 nós colocávamos o Atlético como não nenhuma terceira força, uma força junto Sempre com o Palmeiras e Flamengo. Também. E tem estrelas, ó. Você pega o Everson, goleiro, pega o Alonso, jogador que tem identificação, Guilherme Arana, seleção, Bernard, Scarpa, Paulinho, Hulk, não vai, cara. Batalha também, o volante Batalha. Jogador também importante, não vai o Atlético. O que acontece, Antônio Lupe? Eu não tenho explicação. Às vezes é o encaixe, né? Mas é aquilo que a gente falava também, lembra do Atlético Paranaense, que é porque o Atlético também tem uma boa estrutura, né? Mas tem jogadores melhores do que o Atlético Paranaense. Mas parece que não tem esse afeto, esse affair com o time. E eu acho que o Atlético está perdendo essa vaga pro Botafogo, para incomodar a dupla Flamengo e Palmeiras. O Atlético sempre foi, a gente colocou assim como um time em potencial. E não vai, cara, não vai, é impressionante. Só foi em 2021 que ganhou tudo também. Ganhou tudo. Copa do Mas Brasil. de lá pra cá também. Tudo entre aspas, né? Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores ficou fora. Mais um jogão. Hoje, mas não sei não, viu? Não sei não. São Paulo tem que não vai definir hoje, mas tem que ir pra BH no jogo de volta com a vantagem assim. 2 gols, 1 gol, 2 gols porque não vai ser na arena lá, né? Tá reformando o gramado, parece que vai ser no Mineirão. Ainda bem, né? Porque, cara, inauguraram um estádio novinho com um gramado bem... Mas duelo em aberto, o Atlético tem total quase que eu falei aqui de vencer. Nossa, eu fui lá na Brita e voltei. De vencer. E conta justamente com a volta do Hulk, né? Nos últimos 4, o Atlético não vence há 4 rodadas no Brasileirão, tá muito mal esse mês de agosto aí, justamente coincidiu com a saída do Hulk do time. É porque ele tá muito agitado aqui com eleições e tudo mais, mas a gente podia trazer a qualquer hora o nosso grande amigo o Arthur, lá do G1. Nossa, ele que é torcedor do Galo. Mas assim, não é torcedor, ele faz parte da torcida Galo Camp, que é a torcida do Atlético aqui em Campinas. Aliás, ele se reúne num estabelecimento comercial para acompanhar os jogos. Então vai lá hoje, não vai no Morumbi? Hoje ele falou que não vai. Não. Mas hoje esse mas pra entender, o período agora de trabalho tá muito pesado. Verdade. Mas a gente poderia convidá-lo para vir aqui para explicar o porquê que o Atlético sei, cara, eu tô falando a grosso modo. Eu acho que fora do estado de São Paulo, o Flamengo, né, por razões óbvias, mas eu acho que Flamengo e Atlético Mineiro são as maiores torcidas de Campinas, né? Tirando... de Campinas? Não, tô falando de clubes de outros estados. As maiores torcidas em Campinas, clubes de outros estados. Flamengo eu sei que tem bastante, mas o Atlético Mineiro tem muita torcida. O próprio Cruzeiro, né? Mas eu acho que o Atlético, com todo respeito ao cruzeirense, mas eu acho que o Atlético ele é mais fanático, né? Que o Cruzeiro, apesar do time celeste também ter uma torcida gigante. Mas grande jogo hoje, 9h30, apesar do Atlético ainda não estar num nível confiável nesta temporada, mas é muito forte, com jogadores experientes e pode fazer frente ao forte São Paulo no Morumbi, hostil e ensurdecedor. O mais popular. Hoje, às 9h30 da noite, fase quartas de final da Copa do Brasil. É o mais popular ou não? Vamos seguir o programa. Deixa eu ler algumas mensagens. Vamos lá pra gente ir por intervalo e falar dos nossos filhos. 11h50 já. O pessoal tá mandando mensagem do acidente lá na Zeferino Vaz, então muito cuidado, embaixo do viaduto da rodovia Dom Pedro. Sim. Acesso da Dom Pedro para Paulínia interditado. Tem que fazer o retorno via viaduto do shopping. Quem mandou mensagem aqui foi o Carlos, 6630. Obrigado, Carlos, pela informação. Então, há muita atenção para você que está seguindo aí esse trajeto. Mudar a regra do impedimento?
Colocando um corpo a mais não resolve o problema das diferenças milimétricas. Só estará mudando o local da medida, mas a polêmica continuará quando a diferença for milimétrica. Mas eu acho que menos gols seriam anulados. É o Tonico que mandou mensagem pra gente. Obrigado, Tonico, pela sua participação. Para fechar o Éder, bom dia, meus amigos. A única forma de diminuir o calendário é fazer o estadual com 2 grupos de 8 times, passa os 2 melhores e eles realizam a semifinal e final em 2 jogos. E também a Copa do Brasil com jogo único em todas as fases, com final sempre em Brasília. Se eu não estiver enganado, as Copas na Inglaterra, elas são, pelo menos nas primeiras fases, apenas um jogo. Jogo único, É, jogo único. 11 horas e 49 minutos, vamos para um rápido intervalo e na volta, hoje vamos voltar com o Guarani. Ontem falamos da Ponte e hoje vamos voltar com o Guarani, que se prepara para enfrentar o Curitiba e, claro, o noticiário da Macaca, que sexta-feira estará na Vila Famosa enfrentando o Santos. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Vamos dar moral para a categoria de base do vôlei, porque a seleção brasileira está nas quartas de final do Mundial Sub-17. Na quinta-feira, amanhã, o time brasileiro vai novamente entrar em quadra por uma vaga na semifinal. O Brasil venceu ontem, terça-feira, a Líbia por 3-0, parciais de 25-20, 25-10 e 25-19. O Mundial está sendo realizado na Bulgária. O próximo compromisso do Brasil vai ser Taiwan, que venceu Porto Rico de virada por 3-1. Sorte aos meninos do Brasil, a geração, quem sabe, conquistar novamente o ouro olímpico. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas 53 minutos, Antônio Lupe. Guarani, terça-feira que vem, tem o Coritiba no Brinco de Ouro da Princesa. E o Guarani está se movimentando, Carlão, Fábio Chaib, ouvintes do CBN Esportes, ainda com essa reformulação no elenco, visando aí a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem o Guarani oficializou a rescisão de contrato com o Léo Santos. O Léo Santos está fora do Guarani, vai jogar no Nacional de Portugal, 3 anos de contrato, mas o Guarani segura uma porcentagem em caso de venda futura. Já o Lucas Paraíso, o atacante, foi emprestado. O Paraíso, ele foi emprestado ao
Torrense, se não me engano, né? Acho que é isso, de Portugal. Até o meio... Deixa eu só pegar o time corretinho aqui pra gente informar com propriedade, mas é por causa do... É uns nomes estranhos que tem lá em Portugal. Enfim, ele ainda tem contrato com o Guarani e o Guarani, ele emprestou o atleta para essa equipe de Portugal. O que acontece? Foi estipulado um preço, um valor de compra fixado para que, caso o time português tenha interesse no Lucas Paraíso, ele possa ser negociado em definitivo e, claro, o Guarani ainda vai ficar com uma porcentagem em relação a esse atleta. Porém, 2 atletas estão sendo contratados pela diretoria do Guarani. O volante Pierre e o lateral esquerdo Emerson Barbosa. Torrense. Torrense, né, de Portugal, isso mesmo. E eu tava confundindo com o Nacional, mas Nacional é o Léo Santos e o Torrense de Portugal é a equipe que vai contratar o Paraíso por empréstimo até o meio de 2025. O volante Pierre e o lateral esquerdo Emerson Barbosa, eles devem ser oficializados pela diretoria do Guarani até o fim da semana. Eles estavam disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Pelo Tombense, os 2 jogadores devem chegar por empréstimo. Na verdade, não. O Pierre chega por empréstimo e o Emerson assina em definitivo. O Guarani deve confirmar essas 2 contratações nos próximos dias. O Bugre só volta a jogar contra o Coritiba, que ontem venceu e está em uma reação no Campeonato Brasileiro da Série B. Venceu o Avaí por 1-0. Então, o Guarani vai enfrentar um time motivado na terça-feira, 9h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O adversário é o Coxa Branca. Tá certo. Guarani, Fábio Scheib. Jogo pra matar, né? Apesar da boa fase do Coxa. Jogo complicado. Depois que o Jorginho assumiu o Coxa conseguiu voltar às vitórias. Aí tava uma fase muito ruim, tava flertando com o rebaixamento. Depois da entrada do Jorginho, conseguiu entrar nos trilhos novamente. E após aquele jogo contra a Ponte, que empatou 1-1, 3 vitórias consecutivas pro Curitiba, que o coloca na 8ª colocação a 6 pontos do G4. Mas agora, infelizmente, né, todo jogo pro Guarani é decisão, final, decisão. Não tem jeito. O pessoal não gosta, né, que fala assim, é decisão, porque isso traz um certo azar, né? Mas todo jogo pro Guarani agora é uma final de Copa do Mundo. Mas a pior notícia foi a vitória do Brusque ontem contra o Sport, né? O Brusque era o vice-lanterna, já chega a 22. O Guarani está a 3 pontos do vice-lanterna, que é a Chapecoense agora. Foi ultrapassada pelo Brusque. Os times de baixo estão ganhando, então o Guarani entra pressionado para a próxima rodada. Culpa de um primeiro turno horrível, né? Culpa da falta de confiança, pontos desperdiçados de maneira tola em casa, né? E agora o Guarani se vê nesta situação. Cada jogo vale muito. E só para pegar um gancho antes de falar da Ponte, essa informação do Scheib, a derrota do Sport pro Brusque pode custar o emprego do Guto Ferreira já, hein? Mal chegou, né? Mal chegou. Ainda não é oficial, mas as informações que chegam do Recife é que Daniel Paulista, que estava no CRB, deve acertar. Mas ele tem muita moral lá no Recife. Uma montanha-russa lá, né? Ciranda, né? Mas vai ter que desembolsar, porque vai ter que pagar uma multa altíssima pro CRB, né? O CRB mal esse ano, hein? Tá mal, tá o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Não esperavam o CRB tão mal nessa temporada 2024. Lupe, emenda macaca, 11h57. A Ponte enfrenta o Santos na sexta-feira, 9h30 da noite, né? A macaca aí chegando na reta final de preparação. A volta do Inocêncio praticamente certa, né? Que ele ficou fora do jogo contra a equipe do Operário. Quem jogou foi o Thomas Luciano. Então essa é uma mudança certa. Não estão descartadas outras mudanças na Ponte. É claro que o técnico Nelsinho Batista, que vai reencontrar o Santos, né? Com vários episódios, não só na Ponte Preta, mas também quando ele treinava outras equipes. É o técnico do 7-1. Você foi muito bem, você lembrou bem, você acabou com a informação que eu ia dar, mas tudo bem. Então, Nelsinho Batista, ele vai reencontrar o Peixe e possivelmente um time da Ponte com mudanças para encarar o Santos na vila mais charmosa do Brasil. Pegada pra Ponte, hein? Complicado. Porque o Santos vive um mau momento, mas agora toda uma mobilização para a recuperação do Peixe. Não vence algumas rodadas e tem contra a Ponte Preta. Eu acho que é a última chance de permanência do Carille. Eu acho que se o Santos vencer a Ponte, ele permanece até o final, mas em caso de tropeço a situação pode complicar. Queda de produção da Ponte, né? A gente também tem que ver esse lado. A Ponte nos últimos... Eu falei do Curitiba nos últimos 3 jogos, depois daquele empate com a Ponte Preta, e justamente depois desse empate com o Curitiba, a Ponte está fazendo jogos ruins.
Aquela Fortaleza que tinha em casa vencendo as partidas, acaba não conquistando contra o Goiás e contra o Operário, e vai tentar essa famigerada primeira vitória fora de casa na Série B contra o Santos. Lembrando que a última vitória na temporada da Ponte, jogando fora de casa, foi contra o Corinthians lá em fevereiro. Nossa, faz muito Então seria uma vitória gigantesca também contra o Santos na Vila Belmiro. E olha só, o GE fez aqui uma classificação do retorno da Série B após Isso é a legal. 23ª rodada, né? O Coritiba lidera, tem 4 jogos, 3 vitórias e um empate. O Guarani é o vice-líder, só que o Guarani tem um jogo a menos, né? Então aí ele tem 3 jogos com 2 vitórias e um empate. O Santos, deixa eu pegar o Santos, 12ª colocação, classificação do retorno, hein? 41,7% de aproveitamento, são 5 pontos em 4 jogos. E a Ponte? E a Ponte é a 17ª colocada com 16% de aproveitamento no retorno. São 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. Situação delicada. O CRB é o pior. Não conseguiu nenhuma vitória em 4 jogos. Surpreendente. O CRB que vem aí de boas participações, né, nas últimas competições, na Série B. Não, esse ano chegou à final da Copa do Nordeste contra o Fortaleza. E fez frente, né? Sim. Derrotou o Fortaleza na final. E junto com o Goiás eram os únicos da Série B nas oitavas da Copa do Brasil. E agora vive esse momento tão ruim. Temos tempinho, Valmir? Decepção, Lupe. Você falou, o Renato não vai. Que decepção, o Renato na Ponte, né? Não sei se chegou justamente do CRB tão aguardado, né? Disputado. A grande contratação da Ponte e não conseguiu aí mostrar todo o potencial que ele tem. Mandar um abraço aqui pra Andréia Félix. Ela mandou uma figurinha de um nenezinho, né? Com a camisa do Flamengo. Que legal. Olha só. Boa sorte aí, é uma figurinha, né? Essa daqui. É uma figurinha. Mengão É um contra o nenezinho Bahia. comemorando hoje. Mengão é amanhã, né? É hoje. É hoje Bahia. também? Corinthians. 9h30, mesmo horário de São Paulo e Atlético e CBF, em 2 jogos importantíssimos. Vai ter que escolher um só. Qual que você vai ver? Por dupla tela. Fábio Chaib. Que isso, Dupla de tela. Deus, né? Uma no celular, outra na TV. Boa. O impedimento deveria valer só na grande área, assim como o pênalti. Impedimento deveria valer só na grande área, assim como o pênalti. As 2 mensagens repetidas aqui do nosso amigo Mário Gralha. Valeu, galera. Fechando o CBN Esportes, a gente se vê no Arenas 4. Valeu! Repórter CBN.